Boa noite! Hoje vamos falar sobre Deus. Aqui, vamos falar sobre Deus. Aqui, fizeram até uma coisinha bonita aqui, tá vendo? Bom, temos que comunicar o seguinte também. Hoje foi entregue o novo volume do Física Quântica, do Física Moderna, Ciência Espiritualista. Olha a grossura dele. Apreciaram bem? Tem não sei quantas páginas, 800, né? Sei lá. 751, quase 800 páginas. Pronto. Virou um tijolão e tá. Quem quiser vê no site, hein? Não esquece de ver no site. Tá certo? Quase que eu ia ficar no site. Isso. Vamos comunicar três coisas. Três coisas, né? Vamos comunicar aqui rapidinho. É o seguinte: primeiro, nós vamos encerrar esse curso no dia 23 de novembro. Vai ser um sábado que vai ser, vou dar aula inaugural. Olha eu, Satista, aula inaugural do que vai ser o curso do ano que vem. E aí nós vamos entregar um material de introdução do curso. Aí eu faço a aula inaugural, depois nós vamos almoçar aí na igreja, todo mundo junto. Então vai ser sábado às 9 horas, no dia 23. Vocês vão receber um convitezinho. Depois, quando acabar a aula aqui, que a gente encerrar, aí vocês vão me dizer quem vocês querem trazer para mim precisar o número de almoços e ver aqui o ambiente que se dá, se não dá. Vai poder trazer gente para almoçar? Vamos fazer. Bom, olha só. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Se vai acabar no dia 23, então no nosso curso algumas coisas vão ser antecipadas, né? A aula de ano do mês que vem, que já entra em novembro, vai ser realmente para a gente acabar com a parte, vamos dizer, que não é ainda do Amit Goswami, né? Que seria sobre o segredo, quem somos nós. Essa é a parte da aula que vem. Aí nós acabaríamos, e aí quando entrar na parte do Goswami, a gente entra só fazendo, é bom vocês... Porque o Goswami tem muitos livros que eu botei, as introduções dele e tal. É só a primeira e a última parte dele. Entendeu? De quem? Do Amit Goswami. Acho que eu estou aqui, se não me engano. Não sei se eu botei aqui ou não. Se não botei aqui... Não, acho que eu botei aqui. Vamos lá. Então, no dia 5/11 vai ser Quem Somos Nós, o Segredo. No dia 12/11, nós podemos fazer duas coisas só do Amit Goswami. Aí vocês estão no livro, aí vocês decoram, né? Que é a ponte entre a ciência e a religião. Foi a palestra que ele deu. A palestra não é a palavra, né? Na Roda Viva. Então fizeram a pergunta a ele, tal, aquela debate. E também vai ter uma breve introdução ao ativismo quântico. Que você vê, ele vai fazer o que é o crucial para a gente. Qual é o crucial? Não está se tentando estabelecer uma ponte entre a ciência e a religião, quer dizer, física moderna e a ciência espiritualista. Então a gente vai ver aí o debate dele na Roda Viva, que é a ponte entre a ciência e a religião, e ao mesmo tempo nós vamos ver uma breve introdução ao ativismo quântico. O que quer dizer isso? Você vê, o Mestre Sama não propõe o ativismo para a gente, né, o ativismo messiânico. Então vamos ver como é que é a proposta do ativismo quântico. Tá claro? Então você junta essas duas coisas e vai ser o que nós vamos ver no dia 12. Tá claro para todo mundo? Então vai ser a fila, vai ser vídeo? O que é que a gente vai fazer? DVD 5? DVD. DVD? Não tem DVD não. Não, o que é que a gente vai fazer? Desculpa, então. Olha só, vocês estão com o livro aí, não estão? Estão. Então acho que é melhor a gente ver no livro. Dia 5 é... Já 5, quem somos nós, o segredo. Tá bom. Isso. Dia 12/11, a ponte Página entre a ciência e a 545. religião vai ser aonde? Vai ser o Página quê? 545 do livro até a página 578. Ah, Como é que é a primeira página? 545 até 578. 5, 4,
Do livro antigo. 545 até 578. 578. Isso, mas ao mesmo tempo, Isso é no dia 12. no dia 12, mas ao mesmo tempo ainda tem mais. Tem mais, que é a página. Que é o ativismo. Isso, eu não sei onde que está isso aqui. Que é o debate dele, fazer a ponte. O ativismo deve estar lá mais para trás. Que é o último. É o último, está aqui. 623. 623. Dia 23 de 623 até onde? Aqui está tudo 623 até No final, 630 deve ser. É, 629. 623 até 629. 623 a 629. Então são quantas páginas ao todo? São mais 7 aqui, mais um. Não, tem muita coisa que é o capítulo e são só os tópicos. Não, isso aí não interessa, porque a gente não vai Então, adianta. é mesmo uma página disso aqui. Tá certo? Então são duas coisas. Decoraram? Diz lá a página de novo, as duas, para a gente botar aqui no quadro. 5 até 578 e da 623 a 629. É isso? Essa primeira E depois é o quê, filho? Então vamos lá, porque senão esse negócio vai ficar confuso. Aí ninguém vem nada preparado. Aqui, ó. 5 do 11. 5 do quem somos nós? Não, quem somos nós? Nós e o segredo. Pronto. Agora, 12 do 11. Bota as páginas que é melhor do que eu estou falando. 545. 545 até 572. 572 e 578. 623, nem isso? Meia. 629. 623, Até 629. 629, né? Então aqui, 639, É só o 623, um pedacinho. aqui tem 7, Não tem 7, tem uma página e um parágrafo. né? Esse ali, o Porque o resto O resto são os tópicos, né? O prefácio, você coloca capítulo 1, capítulo 2, não sei. É a minha das Ah, é só isso? Não tem nada mais, tem nada escrito não? Uma página só? Isso aqui nem sei quanto que dá. Dá 3, 4, 592. não, 74 deve ser não. 30 e 4, 3, 7. 33. 3. 33. 34, né? 34. Que inclui, né? 34 mais 1, 35 páginas. Bom, e no dia 19 do 11, nós vamos fazer a conclusão. E aí no dia 23, que é sábado, isso aqui é sábado, 23 do 11, aí vai ser a aula inaugural, né, do próximo curso, que é Bíblia do século XXI, e ao mesmo tempo a confraternização. Bom, tá claro? Vai ser aqui, A gente vai fazer tudo aqui. É o ativista quântico ou é uma breve introdução ao ativismo quântico? Agora tem que ver no livro qual que tem. Acho que é uma breve, né? É. Então é 637, 637 637. até 661. 661. Porque outra página era só a parte do. 637. Esse não é isso, 637, que é uma breve introdução ao ativismo quântico. Até 661. Acho que é 65, se não me engano. Tem. O bicho vai pegar. É, a conclusão começa na 663. Nem sei o que é isso. 661. Ah, 3, 2, 5, 25, acho. 5, 7, 5, 12, 3, 2, 5 e 1, 6, 25. Né? Tem o 34 mais 25, se preparem, 59. Certo? Às 9 horas, começa aqui. Já convidei a ministra Nilda vem. Já convidei a ministra Nelza, ela vem. Bíblia do século XXI. Bíblia do século XXI. Bom, então o que vai ser, o que nós vamos fazer para as entregas de coisas aqui é o seguinte: hoje, no dia 3, sei lá que dia é hoje, 29 do 10, foi entregue o livro
desse curso, tá certo? Aqui na próxima vez nós vamos entregar duas coisas: o convite e ao mesmo tempo vamos entregar o manual do ano que vem, manual de 2014, tá? Aqui nessa aula eu vou entregar os livros todos que eu tenho do Amit Gourmani, do Laércio, tal, o que eu tiver, eu vou trazer para aqui e vou dar um para cada um, se der para... Então eu vou distribuir livros desse curso. Aqui eu vou distribuir o livro da introdução do curso do ano que vem, que vai ser chamado volume 0. Tá? Por que volume 0? É porque é uma introdução e aula inaugural, né? Bom, ficou tudo claro? Agora só nos resta partir para Deus. Posso descer aqui? Oi, desce. Página 513 que dá 9, né, gente? Como é que é? A página de Deus é 513. Dá 9. Dá 9, é. Então tá bem apropriado. Posso fazer pergunta? Claro, pô. Só rindo. O momento chegou a encher de águas. Isso, né? Para não enxergar. Qual a contribuição que a física quântica dá para trazer Deus novamente à superfície? Isso é a pergunta que ele... Porque realmente Deus ficou... Inicialmente, dizer Deus é Deus, principalmente, e mais do que isso, é religião, né? Porque você tem que pensar o seguinte: quando o que aconteceu na Idade Média, né? Até a Idade Média, você tinha uma física bem definida, Aristóteles estava mandando, né? A astronomia também, todo mundo achava que a Terra era o centro, então estava tudo assim bem... Todos os paradigmas estavam postos e em muitos anos as pessoas estavam aceitando aquilo, né? Principalmente que a Idade Média era uma idade que tinha uma característica da ideologia, muita ideologia. Então, todo mundo aceitava que existia as pessoas que dominavam o campo, né? Então, o pessoal aceitava tudo aquilo que tudo Deus tinha mandado, os agricultores, esse pessoal... Ninguém seguiu Deus porque queria seguir, eles eram forçados a seguir o Deus, né? Uma religião, não era nem o Deus. Não, era ideologia, não sei se você entende. Ideologia é como nós temos hoje. Não tem ideologia, só que a gente não tem consciência. Era forçado a seguir a Igreja Católica, né? Mas tem uma ideologia, por exemplo, quer ver? Tanta ideologia boa, Quem não já viu jogar arroz quando o pessoal se casa? Como é que é isso? Quem é que disse que vai ter sorte porque jogou arroz? Mas as pessoas fazem, quer dizer, entendeu? A gente faz um monte de coisa, tudo que a gente está ideologizado, entendeu? A gente nunca refletiu sobre as coisas, pensou direito, todo mundo vai fazendo. Então, naquela época, quem mandava mais ainda por cima era a ideologia, não era a dominação. Ninguém estava com chicote, nem... Isso no tempo da Grécia não tinha, quer dizer, o pessoal mandava mesmo politicamente, quer dizer, entendeu? Então, nessa época, para te responder, eu estou dizendo o seguinte: você tem que olhar que desde essa época está tudo certinho, todas as ideias estavam coerentes, o pessoal, ninguém se rebelava, porque era ideia também, estava dentro da pessoa. Tudo bobo, não sei o quê, mas estava lá dentro, então ninguém se rebelava, tá certo? Mas a tecnologia avançou, pessoas começaram a... Os pensadores, o início... Não, só o telescópio bagunçou tudo. Primeira bagunça do telescópio, o cara chegou, olhou... Século XVIII. Ele disse assim, mas peraí, você tem luas girando em torno, que não só tem a lua da Terra, mas tem os outros
Os outros planetas também têm luas, alguns têm luas. E Júpiter não tinha uma só lua, tinha outra. Ficava lá rodando. Pô, quando o cara viu isso, qual é a conclusão? Se a Terra era o centro e tudo girava em torno do centro, então a primeira coisa que o cara viu é o seguinte: não, tem coisas que não giram em torno do centro, em torno da Terra, gira em torno de um outro planeta. Entendeu? Só estou te dando um exemplo de como as coisas foram sendo bagunçadas. Quer dizer, a Igreja Católica, em vez de aceitar essas novas ideias que estão surgindo, ciência, novas áreas de conhecimento, estavam mudando e tal, ela não, começou a reagir com o que você falou, a Inquisição. Porque você está dizendo que a Terra não é o centro, então bota para a fogueira. Não, que Sol é o centro, nada, não sei o quê. E começou essa bagunça toda, entendendo? Então, nessa altura, qual foi o acordo? Não sei, a palavra não é bem acordo. O que acabaram fazendo? Acho que foi uma consequência disso. O pessoal que tinha a ideia científica das coisas, começaram a dizer assim: olha, vamos se afastar, vamos fazendo as coisinhas, até pode ser escondido ou não, vamos trilhar outro caminho, deixa a religião para lá. Entendeu? Então, isso abriu um abismo entre a ciência e a religião. Automaticamente, a ideia de Deus não estava dentro da ciência. A ideia de Deus estava dentro da religião. Então, o que foi feito foi o seguinte: ciência para cá, religião, Deus para lá. Entendeu? Você vê, para até esse negócio da descoberta do Júpiter, dessas luas, sabe qual foi o nome que o cara deu para isso aí? Deu o nome de Joviano. Por quê? Porque o rei se chamava Jovino. Então o cara quis fazer uma média para poder não ser mandado para a fogueira, entendeu? Quando o poder também do Estado, né, teve o poder da religião, começou a passar. Bom, então o primeiro ponto é saber assim: isso apagou completamente, jogou Deus para o... E algumas pessoas ficaram devotos, né, com algumas religiões, alguma coisa, prosseguiram. Mas quem era intelectual, quem era assim, começou a ir para a linha da ciência. E alguns ficaram até embananados, eram cientistas, mas queriam acreditar, mas ao mesmo tempo a igreja forçava uma barra, entendeu? Então isso foram, vamos dizer assim, chutando, né? Não precisar muitas datas, foram quase que meio milênio, uns 500 anos de Deus ficou de escanteio aí. E tem muitas pessoas que eu acho que também não seguem uma religião, não procuram uma religião por causa disso aí, porque isso aí ficou marcado, né, na mente das pessoas, né? Agora, essa aquisição, essa... Estou tentando te responder. Então, qual é a resposta? A resposta tem que dizer o seguinte: como é que vai trazer de Deus novamente para a superfície? Essa que é a pergunta que você fez. Porque Deus desceu para... Ele foi para o fundo. Então, quando começou a surgir, agora, em termos científicos, eu estou falando, né? A física quântica, não sei o quê, por que a física quântica trouxe Deus realmente de novo para o apogeu? Ela trouxe porque houveram, deve ser a palavra, houveram 3 coisas que a física quântica trouxe. Uma delas que é importantíssima para a questão de Deus, no final das contas, é que ela trouxe que tudo está conectado. É a não localidade. Pode estar distante, mas não adianta. Por que está conectado? Por causa da ideia do campo. O campo, ele cria tanto a parte material, como ele cria também a parte espiritual, que é a consciência. Cria as duas coisas. Então, como ele cria as duas coisas, se você voltar para a unidade, você está voltando para Deus, para o campo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que há um salto quântico. Então as coisas não são contínuas. Então botou um mistério, botou alguma coisa que começava a explicar. E a terceira coisa, que é a mais importante, é que ela trouxe o observador para a história. Quando botou observador, que antes a ciência, para que observador? Não tinha que ter observador nenhum. O negócio era, se você repetisse a mesma coisa, ia acontecer a mesma coisa, tá certo? O observador não interferia em nada. Com o observador começou a interferir, aí você trouxe o quê?
o ser, o espírito. E aí você trouxe a grande questão que foi colocada no livro. Mas quem observa e altera as coisas, quem é? É cada pessoa? Não, se ele estiver interconectado com uma coisa superior, que é o que realmente define a coisa. Então quem define é Deus. Define que vai alterar as coisas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Então, no fundo, respondido a questão é essa. Né? Ninguém respondeu. Vamos para outra. Esse aqui já. Já era. Ele fala que também entrar no reino dos céus, se não fosse por meio da doutrina da igreja, dessa maneira a igreja dominava porque tinha o poder de Deus. As mãos faziam o papel de Deus, a ponto de julgar as pessoas sobre o que era verdade até chegar a queimar as pessoas. Não é? Você falou disso? E por que botaram Deus como masculino? Isso aí, você vê até hoje, quando vê o negócio de sol e lua, que realmente, você olhar para cima e você vê, o que você vê? Quando está iluminado e aquecido, você vê o sol. Depois ele vai e se esconde de repente. Pô, olha, você não tem que pensar como hoje a gente não, você tem que pensar como o povo daquela época. O camarada ficava em pânico se aquilo ali não ia se repetir, porque se não se repetisse, o que acontecia? Ele ia viver o quê? Ia morrer, porque ia ficar com falta de iluminação e ao mesmo tempo com gelo, certo? Então o pessoal, por isso que eles ficavam temerosos. O sol era tudo, quer dizer, eles ficavam fazendo aquelas matanças todas, né? Para acalmar a Deus, quer dizer, olha só, ofereciam, né, coisas. Então você percebeu que... E a lua era outro problema, porque a lua, o sol se escondia, mas o que acontece? Muita parte da iluminação vinha pela lua, mas a lua o que é? A lua não tem luminosidade nenhuma, porque ela tem um reflexo do sol. O sol bate nela e ela reflete, ela ilumina por causa do sol. Mas o pessoal também não sabia isso, você tem que pensar o seguinte: então, o sol poderoso e a lua menos, mas dentro da noite ela quebrava um galho. Então você vê, pela questão patriarcal, começaram a trabalhar que quando a sociedade é patriarcal, o fundamental é o homem, não é a mulher. Então, a primeira coisa que eles botaram, tudo você vê, o sol é o masculino, a lua é feminino, sempre é assim a questão, entendeu? Então, isso foi que se o matriarcado tivesse ganho, provavelmente podia inverter as coisas. O forte seria a mulher, né? A mulher sempre teve um ponto frágil, estou falando naquela época, né? Não é hoje. O ponto frágil é porque quando ela é engravida, ela fica 9 meses tendo que ter proteção, porque ela começa a cair, quer dizer, o rendimento, né? E ela, como é que ela vai se esconder? Como é que ela vai proteger de outras tribos, de outros animais ferozes, não sei o quê? Quer dizer, ela precisava de um protetor para garantir a prole. Então, isso era um problema da mulher, né? Tanto é que houve uma certa libertação num outro ângulo, mas é que é o mesmo, no final das contas. A coisa de uns anos atrás, qual foi? Foi a pílula anticoncepcional. Porque a pílula determinou o quê? O poder da mulher. Não quero engravidar, né? Posso ter sexo e não ter problema de gravidez. Quer dizer, isso deu uma certa liberdade a ela, mas na outra condição ficava muito vulnerável. Porque se engravidasse, pronto. E agora? Como é que vai fazer? São 9 meses para tudo, dificuldade para tudo, né? Então essa que é a questão. Por isso que a coisa é masculino, feminino. Quer dizer, é claro que se a coisa foi por esse caminho, é porque também tinha uma razão, né? Tanto é que você vê que o sexo, o espermatozoide é que dá a origem que vai ser o sexo, né? Não é a mulher, não é o óvulo, é o espermatozoide. Então, por essa razão, o forte mesmo é que dá, por ser o dominante, o forte é que a linhagem vai por aí, entendeu? Então, um monte de coisa.
Isaac Newton, né, era um indivíduo bastante preocupado com Deus. Só que sua visão sobre ele era completamente diferente desse Deus poderoso da igreja. Que era o Deus imperador. Ele olhava Deus como... O problema é que o que existia naquela época, quem era o forte? O forte naquela época era o imperador. Então a visão que a pessoa tem de Deus é de um Deus mais forte que o imperador ou igual, porque muita gente acreditava que Deus imperador era assim, certo? Mas a ideia é o seguinte, Deus é imperador. É aquele que diz que vai ser, pune, faz não sei o quê, essa que era a ideia de Deus, né? Quando o Isaac Newton começou a olhar, ele viu, não era a sociedade, que essa turma toda não ficava muito preocupada com o cosmos, não era cosmos, era a sociedade. Ele começou a sentir isso porque, devido ao estudo da física que ele sentia... Por causa do cosmos. O cosmos. Uma energia, né? Porque física começou a cuidar do cosmos. Então ele começou a olhar, não só o cosmos, mas a própria física. Ele começou a olhar que as coisas era feito uma máquina. Entendeu? Então quem tem uma ideia de máquina não podia ter uma ideia de Deus imperador. Era Deus como máquina. Era uma perfeição. Você estudava as leis, então tinha que ter leis divinas, tinha que ter, entendeu? Estavam determinando aquilo ali. Já o Einstein não viu a coisa dessa maneira. O Einstein olhou e disse assim, não, isso aqui não... Essa arrumação toda não me parece, não é máquina, não. Isso aqui é uma coisa pensada. Entendeu? Então estava mais próximo de um Deus pensamento. Entendeu? Então, essa evolução de Deus vai de acordo com as descobertas, as dominações. Aí cria-se a imagem de Deus de acordo com isso. Hoje, a ideia de Deus com essa, não quer dizer que vai ser apenas essa ideia, mas que está surgindo é uma ideia de Deus como campo. Então o campo, ele já tem uma ideia mais restrita à criação. Entendeu? Já o imperador não, é como vai administrar, outro falando assim, uma linguagem mais... Uma coisa é ver Deus mais administrando a coisa, né, com poder, mas nessa base. O outro é um Deus mais criador, quer dizer. E ele cria e fica implícito que nessa criação ele tem determinados desejos, determinados planos, entendeu? E cabe a gente ir descobrindo isso aí. Bom, está explicado mais ou menos. Então é uma evolução. Ele fala também que a mente e matéria foi separada. A matéria era uma coisa que podia ser tratada como objeto morto, as partículas, a lua, as estrelas. A parte viva, a parte da mente, só existia dentro do cérebro, sem nenhuma relação com o mundo exterior. Ele fala que dessa partícula morta, sei lá, como objeto morto, as partículas, a lua, as estrelas. Você confinava toda a parte material, lua, estrela, a parte material, né, também. E confinava tudo isso que morre, né? É perecível. Já a questão que está dentro do cérebro, que seria o pensamento, o espírito, essa coisa não morreria. Mas ela não está, é como se fosse assim, o cérebro mesmo, ele vai morrer também. Mas em compensação, aquilo que está lá dentro do cérebro, ele continua vivo. Entendeu? Aí começaram a fazer essa separação, se deu também com Descartes, né? Mais profundamente foi com ele, que ele criou isso aqui. Então vão separar matéria para um lado, espírito para o outro. Então essas coisas tudo eram unas, havia unidade. Então com essas dicotomias começaram a abrir. Então hoje, por exemplo, com a física quântica, é uma ideia de você voltar para a unidade, né? Você volta para a unidade, que é o campo, que é o... Por isso que a gente tem que fazer o quê? Relaxar, quer dizer, à medida em que a gente sai do campo e começa a fazer assim, você materializa. Aí o que você tem que fazer é o seguinte, fazer isso de novo, você volta para as origens, entendeu?
foi do que ele fala aqui também, que essa matéria era tratada como algo outro, completamente separado do eu. E essa foi a grande divisão filosófica da época da ciência, que fez isso ir para um lado, e a religião continuou seu caminho para o outro lado, Isso. uma outra direção. Ele fala que a ciência teve um outro rumo, né? E a religião teve outro. Né? A ciência ficou com a matéria, né? E a religião ficou com o espírito. Separaram. Dicotomizou a coisa, né? Quer dizer. Por isso que... Até que o título da nossa, qual é? Ciência espiritualista, para você fazer sair a volta e voltar para... Que o determinante seja espiritualista, né? Não seja materialismo. Tanto é que eu, na aula inaugural, eu só vou chamar a atenção disso. Que um paradigma, mudança do paradigma é você voltar para ser o espiritualista, né? Voltar para o espiritualismo. Porque materialista é o que está comandando, né? O comando de hoje em dia é ser materialista. Por isso que ele fala aqui, né, que o conceito de Deus seja novamente objeto da ciência. Deixou de ser. Ele viu a ciência como Deus, né? Por exemplo, nosso tema de hoje é Deus. Toda essa distância também, toda essa distância, ela foi condicionada, aqui está colocando uma coisa interessante, a religião do pavor. As pessoas não seguiam por sabedoria, né? Não. Então, daí já começou toda essa desorganização, esse afastamento todo, né? Porque até quando não havia revolta também, né? Tem que seguir porque tem que seguir, não porque... Você vê, como é que você educa uma criança, muitas vezes? Hoje nós vimos isso, mas todo mundo sabe. Como é que a gente... Educação de criança. Olha, é isso, mas assim, né? Botar o pavor, como é que é? O preto velho lá vai te pegar, então o mendigo vai te pegar, o homem do saco vai te pegar, não é assim que é? Vocês dizerem tudo o que você faz. Aí a criança fica com medo, para de fazer o que está fazendo. Então você já tem o controle, né? Ela começou a fazer besteira, você, olha o homem do saco aí, não faz isso não, pronto. Né? Agora esse homem do saco, esse homem do saco, esse pavor, você não vai dizer que na religião o padre, o sei lá quem, o ministro, vai usar o mesmo esquema, pô. Você vai, se fizer isso, tu vai pro... Olha o homem do saco aí, vai te pegar. Para esses cientistas, assim, esses físicos, como que ele vê essas manchas solar como Deus? Né? A mancha solar não fala... Não, eles não veem isso não. Isso é coisa de místico, não. A gente não tem essa noção. Não. Porque aí é você procurar uma explicação espiritual para aquele fato, né? Mas eles não estão preocupados. Eles são materialistas, eles vão ver se a parte é mais aquecida, menos aquecida. Entendeu? São os... Não vai ter essa... Não vai nem aceitar, né? Não existe missão para as coisas. Só existe para eles mesmo, mas é função e forma. As coisas não têm missão. Só tem função e forma. Funciona dessa maneira. E o pessoal estuda a forma. Começa a estudar a forma. É quadrado, é retângulo, tem essa dimensão, tem isso aqui, não sei o quê. O que se estuda? Você pega a medicina, o que você estuda? Anatomia e fisiologia. O que é anatomia? É forma. O que é fisiologia? É função. Você quer saber como funciona o sistema nervoso? Então é fisiologia. Agora, na hora que você for falar como é que são os nervos, não sei o quê, aí você vai fazer anatomia. Entendeu? Essa que é a diferença. Agora, alguém estuda missiologia, missão das coisas, missão de cada órgão. Qual é a missão do coração? Missão não fala qual é a missão do coração, qual é a missão do pulmão, qual é a missão, não fala? Pois é, mas qual é a missão? Onde que se viu alguém falar em missão? Você pegar o coração, que o cara vai pegar, ele vai ser uma bomba. O coração é uma bomba, fica bombeando sangue. Bom, essa é a função do coração, né? Botar sangue para tudo quanto é, né? E ao mesmo tempo o pulmão, o que faz? Bota o oxigênio, renova o oxigênio. Esse é o funcionamento do sistema circulatório para eles, não é? E se quiser estudar anatomia, vai saber qual é o coração, o que é o pulmão, o que é isso, anatomicamente. Até para abrir o cara, saber, aquele ali é o coração, aquele ali é o pulmão, né? Mas é isso, agora a missão dessas coisas, não tem. A mesma coisa assim, quando o homem materialista, que ele falando aqui, eles não entendiam as secas, as tempestades, os terremotos, e acabaram mudando de tudo isso.
Era obra de forças divinas que Era o pavor, estavam mal com o homem. Isso, pavor. E hoje a gente tem outra visão, né? A gente vê que só eu que é a Calamidade humana. calamidade, Humana. O homem é que provoca isso. provoca isso, as palavras, né? Mas isso é muito difícil, nós estamos muito longe. Isso não é para qualquer um, não. Para entender isso e aceitar. Não, muito longe. Muito longe. Eu posso falar isso, eu só fui entender isso há uns tempos aí. É. Daqui para cá eu também entendi, eu falava do tempo, Tá, nós estamos muito distantes, né? muito Muito distantes. distante de aceitar isso aí como uma obra. Nós temos aí uns. Até 2050, né? 2050, eu acho que é. 200 anos. 2150. Tá ferrado. É, mais ou menos, por aí. Doido. Até 2150 tem muita coisa para a gente. Porque é assim, né? Quais são os passos? Primeira coisa, vai ter que separar, de alguma forma, para só ficar vivenciando aqui na Terra algumas pessoas. E para isso tem que começar a vivenciar com esse ângulo daqui, né? Não pode misturar. Se misturar vai dar confusão. Quer dizer, não pode fazer determinadas convivências de pessoas muito para o mal convivendo com gente para o bem. É o tempo todo essa chateação. Isso é, até para votar. Como é que vai votar? Votar em quem? Só tem miserável. Como assim, como ministro, não estou nem assim falando, porque, por exemplo, essas religiões, assim, tem várias religiões, tinha até uma moça que mora lá no Norvégio, ela sentiu umas coisas assim, deve ser coisa de antepassado, né? E ela assim, não quis mais ficar na igreja, saiu e foi para a Universal. Tá bom. Isso é uma questão de que nível da pessoa espiritual, que ela não se adapta dentro daquela religião, ela precisa passar pelaquela religião ali para aprender alguma coisa, para depois não ter permissão de ir para outra. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa variada, depende de tudo. Tem gente que entra e sai, mas ele entra, e o que ele faz de interessante é o seguinte, ele traz algumas pessoas boas. Só o papel dele foi esse. Só ele poderia trazer aquelas pessoas boas, entendeu? Era o mais próximo, era o mais... Ele faz esse problema, daqui a pouco ele vai embora. Estamos falando do ensinamento dele, isso até achei engraçado, eu achei foda. Ele fala assim, Meixo forma líder e ele tira o líder também. Também. Isso é tanta coisa. Ele ministro, né, as pessoas... Todo mundo. Ele coloca e ele tira também, porque a pessoa às vezes não está capacitada, né, para estar ali, né? Não tem... Pois é, porque o problema que você está querendo levantar é o seguinte, o problema é que existe um plano divino, né, que é você trabalhar na obra de Deus, e essa obra ela caminha. O primeiro problema da obra de Deus, ela já usa o bem e o mal ao mesmo tempo. Então você já tem que tomar cuidado quando você falar que uma coisa é mal. Ela é mal aparente, porque ela pode ser um grande bem. Dá um exemplo banal, que eu sempre falo, brincadeira, né? Você perde aí, você estava aí recebeu o salário, pô, deu, bem gordo assim, tá certo? Aí você perdeu. Pô, que mal para você, mas quem achou? Entendeu? Quem achou pode ter sido um grande bem. Então esse negócio de bem e mal é muito relativo. A pessoa está até precisando muito, ter mais que você, né? Pois é, exatamente isso, redistribuição. Então a gente tem que tomar cuidado assim, quando a gente quer realmente entrar numa seara de julgamento, que é perigoso. Porque não pode julgar porque aquilo lá de Jesus está exatamente dentro do plano de Deus, entendeu? Aquelas pessoas entraram, tiveram permissão de ficar ali por algum tempo, mas não eram... Tem os ensinamentos do Islã, ele fala, né, sobre isso aí, vários ensinamentos, falando que as outras religiões é muito útil, né, que a gente precisa até aprender com elas, ele fala isso. O Islã ele é muito assim, abrangente, ele não é radical. Ao mesmo tempo são todas limitadas. Você tem que ler Meshama muito com... Você tem que ser muito aberto, muito flexível, para você entender e você começar a dominar a essência dele. Porque aí quando você domina a essência, você sabe que ele está falando aquilo é uma coisa circunstancial. Aquela é outra circunstancial, entendeu? Mas a essência não muda. Se a gente conseguir fazer isso na nossa vida, né? Faz tudo, você se adapta à circunstância, mas a essência não muda.
Entendeu? Você pode até mudar o que seria. Não, você não está mudando a essência. Pelas circunstâncias, você fez o contraditório, mas o contraditório não tem problema. Foi quem comeu carne humana lá nos Andes. Você acha que todas aquelas pessoas se transformaram, agora passaram a ser canibal? Não, pô. Mas na circunstância, sobrevivendo, fez o pessoal fazer isso. Então é muito difícil. A gente precisa ter uma cabeça. Toda pessoa que for rígida, sojo, lascou. É difícil. Não. Ficou rígido, meu amigo, não tem mais jeito. Tem que ser de acordo com a circunstância. Você vai apreciar. Muita gente, inclusive daqui mesmo, se você prestar atenção. A mesma coisa que muita gente. a experiência Muita gente. do reverendo falando que criou o filho, né, que eu orei, entendeu? Aí chega agora e fica rapaz, aí quer tomar bomba. Tomar bomba? Tomar bomba, você vai de academia ficar gravando. Quem? O reverendo? Ele ficou. Ele assim, aí ele estava dando exemplo. Falou assim, exemplo. como reverendo, o que eu digo? Eu não posso ser. Eu te criei, eu fiz assim, coisa e tal. Aí disse que quer tomar bomba. Ele não pode ser aquele pai, ser radical, entendeu? De chegar e. Ah, Mestre Sama, vamos falar de Mestre Sama então, não vamos falar nele. Mestre Sama, em nenhum momento queria que nenhum dos filhos, obrigava nenhum dos filhos a ser messiânico. Nenhum dos filhos. Você vê. Sempre foi assim, né? Liberal. Não tem jeito. É um grande erro você querer. Por isso que é o grande erro com as pessoas que querem dizer como os outros têm que se comportar. Isso é um grande erro, cara. Porque cada um tem uma. Isso, fala sobre isso. Pá. Nossa consciência pode mudar o nosso destino. Pode mudar. Mas você tem que continuar lendo. Está falando, está falando. Mas continua lendo. Se eu explicasse isso, como que vai ser feito isso? Se a pessoa quiser mudar essa condição, ele tem poder para isso. Como é que ele trabalha isso? Como é que esse poder vai atuar? Nossa, o grande problema. Eu entendi aqui, mas eu quero O grande problema é o Kanagará. Esse tal da consciência e vontade da pessoa tem que estar de acordo com a vontade divina. Porque se começar, por isso que eu pedi para você ler continuar. Você não pode mudar. Não, você pode até mudar, Se ele permitir. mas a palavra-chave é a seguinte: você pode mudar fazendo um grande transtorno. Tá. Claro, se você mudar sem a vontade de Deus, você vai fazer um grande mal, porque tem gente que quer uma coisa que é realmente e é mal. Não é mal se você. O cara às vezes vamos dizer, porra, se eu me casar com aquele velho, ele já está lá com os seus não sei quantos anos. Eu caso com ele, logo ele vai morrer. Aí daqui a pouco começa a querer dar uma ajudinha. E a ajudinha começa a dar um remedinho, uns veneninhos aos poucos. Tem uma pessoa agora que foi agora dar um veneno aos poucos. Até porque aí aquilo vai entrando no sangue, não sei o que, não vai percebendo muito para fazer autópsia, essas coisas. Tem umas jogadas aí, né? Então, claro, o cara acaba conseguindo, né? Ele botou o pensamento dele todo para arrasar com o cara, acabar com ele, para ele ficar com dinheiro, ou lá o que seja, qualquer exemplo desse. Então, o tal de vontade nossa, não só tem vontade para coisa boa, não. Tem vontade para coisa ruim, tem vontade. O importante é a nossa vontade estar casada com a vontade de Deus. E o mais difícil realmente uma das coisas mais difíceis é entender a purificação, né? É muito difícil. Isso é muito difícil. Só é uma coisa que a purificação, a pessoa cria o filho assim, depois que mais aí é uma purificação isso aí. Tudo. Uma pessoa, porque a gente não pode, como você não, por exemplo, eu não sou ela não sou eu, cada um é uma pessoa, né? Cada um tem uma cabeça, cada um tem um espírito, cada um tem um modo de pensar, um modo de agir, cada um vê as coisas vê o Deus de um jeito, outro vê o Deus de outro, não é não? Muita coisa, muito difícil. Cada um sente a essência de Deus, nem todo mundo sente a mesma essência. Eu falei, eu estava conversando com a minha mãe, eu falei, cada doença procura mostrar uma coisa para a pessoa. Então, se uma pessoa tem diabetes, né, qual é a grande questão do diabético? Ele renunciar, ele tem que renunciar
principalmente a doce, né? Tem que renunciar. Se ele gostar muito, ele tem que dizer, não posso. Então, você já pensou em outras vidas, se ele foi uma pessoa que não renunciou a nada? Então, ele veio com nessa vida, uma das hipóteses, podia ser até nessa própria, vamos dizer, para entender melhor. Não renunciou a nada, tá? Papai só viveu por prazer, 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 prazer. Então, nessa vida, ele veio com a diabetes para poder fazer o quê? Tem que renunciar. Aí, se a pessoa é ministro, se torna ministro, o que vai acontecer com ele? Muitas vezes ele não vai ser o dono do tempo dele. Ele vai ter que renunciar a isso. Tem que fazer um monte de coisa que ele não gosta. Tá certo? Então, com isso, ele está somando um pouquinho para diminuir a diabetes dele. Está entendendo como é que é? Pode coincidir até de ficar pau a pau e pop. Daqui a pouco ele pode ficar até bom da diabetes, entendeu? Mas você vê... Agora, isso é para tudo. Não é só para... Qualquer doença que você me disser, a gente pode parar e pensar e dizer assim, olha... Abre o teu olho no seguinte aspecto espiritual do teu pensamento. Entendeu? Aí você começa a tentar corrigir o pensamento dele, porque não adianta você bombardear ele com remédio, não é essa a questão. Ele tem que mudar o pensamento dele. O pensamento dele é que é o produtor daquela porcaria. Causa daquilo tudo, né? Por isso que hoje em dia eu estou com uma grande dificuldade, assim, quando o pessoal quer se orientar comigo, eu digo, não dá não, cara. Porque não dá porque a pessoa, primeira coisa característica, a pessoa não quer mudar. Se ela não quer mudar, então ela quer o quê? Toma remédio, porque não vai resolver nada, mas vamos dizer, toma remédio, porque remédio é o seguinte, qual é a ideia do remédio? Você precisa mudar alguma coisa? Não. Você só precisa pegar uma cápsula, pegar uma injeção, lá o que seja, toma. O pessoal gosta mais então de ter operação. Operação melhor ainda, né? Abre, tira, joga essa porcaria fora, fecha de novo. É um mecânico. Mecânico, né? Então, não dá nem para o seu corpo, né? Eu acho que Deus te deu, né? Você está construindo um mundo dessa maneira. Então as pessoas vêm te procurar para quê? A pessoa tem essa visão do mundo, das coisas. Então eu digo assim, irmão, não procura não. Eu por mais que eu comece, você faz o seguinte, vai recebendo joreio. Por que você vai dizer o quê? Vai recebendo joreio. Quer fazer? Vai recebendo joreio. Para que receber joreio? Para ver se você consegue mudar a tua maneira de pensar. Porque se mudar a maneira de pensar, porque o cara já vai pensar logo na cura. É imitar a mesma coisa, um método de tratamento. Joreio? Então tá. Eu estou aqui, então isso aqui vai jogando luz aqui. Aí pronto, isso aqui some, né, com a luz. Como podia também ser, tem uma pomadinha, não, passa a pomadinha aqui, ó, some. Ou então vamos, mete luz aí, isso aí some. É sempre esse raciocínio. O que eu vou fazer, cara? Não tem que conversar com essas pessoas. Tipo assim também, não tenho. Duas garotas num corpo lindo, entendeu? Uma fez uma plástica no braço, na perna, não sei onde, fez o corpo todo. Uma coisa assim que ela tinha um corpo bonito, mexeu naquilo tudo. Aí estava o marido mostrando uma para outra, e tinha uma outra bonitinha. Ah, mas eu também quero fazer isso, quero botar aquilo. Eu olhei para a garota e falei, gente, o que você quer botar aí, menino? Eu tinha pensado comigo. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você faz o seguinte, você olha para aquelas pessoas que estão tudo no hospital entubado. Eles ficaram muito comigo, entendeu? A pessoa está toda entubada no hospital, crente, doido para ficar livre daquela doença, daquela coisa. A pessoa está toda boa, está inventando coisa de enfiar coisa não sei aonde. Não dá. Tirando isso, tirando aquilo. Eu acho que eu estou consciente do seguinte, nós estamos no juízo final. Se nós estamos no juízo final, então o negócio é o seguinte, quem é a pessoa que está querendo ouvir, que está podendo, não sei o que, são essas. Então são essas. O restante não tem. Vai fazer o quê, cara? Não tem nada que fazer. Não dá para fazer, entendeu? A pessoa está tão maculada pelos ouvidos, pela visão, ele não vê, não escuta nada. Modismo, não sei o que era. Que eu sempre falei para vocês, eu dou sempre o exemplo disso. Meu grande mestre foi o meu papagaio. Entendeu? O grande mestre. Tem que história da carreira dessa, bicho. Por que razão? Eu ficava falando com ele, se o olhinho dele não fizesse assim, e abrir aquele olhão, ficar bem claro, ele vai repetir.
Se eu estou falando com ele, ei, louro, ficar imitando e repetindo uma coisa para ele dizer, ele está com aquele olho apagadão, ele não vai falar nunca com você. Então, a mesma coisa é o seguinte, você fica olhando para as pessoas, vai pedir orientação. Você começou a falar, o olho dela, você olhou, não foi que nem do papagaio, cara, tu sai fora. Está perdendo tempo. Como é que é, ministro? Dá umas piadas assim, você fica olhando para a pessoa não está nem aí, não sei o que, não escuta, não quer ouvir, não quer mudar, não quer não sei o que, então fica aí, pô. Não consegue, não. O problema é essa palavra-chave, está maculado demais para ouvir, para ver, para mudar, para não sei o que. Não adianta, porque a pessoa não ouve. É interessante o que acontece. A pessoa fica surda, é interessante. Repete as coisas. Não, isso que eu estou dizendo. Como todo mundo repete tudo, menino, o que é isso, hein? Esse é outro problema. Isso é outro problema. As pessoas repetem, vem te contar alguma coisa. Mesma coisa. E repete, fala para mim. Eu tenho uma posição com os velhos. Velho para mim é o seguinte, só converso com ele de futuro. Entendeu? Não quero, o velho vem conversar comigo do passado, não quero saber. Não querer saber, eu estou ajudando a ele. Entendeu? Porque o problema é o seguinte, o que o velho tem que se convencer? Vamos exagerar bastante. Ninguém quer escutar ele, ninguém quer saber dele, não sei o que, papai, entendeu? Então ele tem que começar a pensar o seguinte, como é que eu vou enfrentar isso? Vou ficar falando do passado? Ou eu vou enfrentar dizendo, não, eu quero ser uma pessoa diferente, começar a enxergar o futuro, entendeu como é que é? E futuro mesmo, futuro até para depois da morte, futuro, ele tem que olhar futuro, né? Então essa que é a posição do velho. Então para ajudar o velho, meu sogro agora fazendo 90 anos, eu falei, olha, nada de botar nenhum dizerzinho, coisa de emoção, não sei o que, nada disso. Isso é trazer AVC para velho, entendeu? O velho gosta dessa emoção e fica, o falecido, não sei o que, aí apaga, entendeu? Nada disso. Entendeu? Pensa no futuro, o que você vai fazer para quando chegar, tá para chegar, tá para chegar aí a era do dia, o que você vai fazer na era do dia? 2021, se prepara, pô. Então, mas eu estou com 100 anos, não interessa, pô. Eu estou dizendo. Pode estar com você, mas está com 2021, já está em outra dimensão. Não interessa, lá na outra dimensão, como é que você vai fazer? Se vira, cara, né? O ideal mesmo é a pessoa ser homem do presente. Você tem que fazer isso com idoso? Mas eu, pelo menos, não jogo na dele. Tá. Não entra na sintonia. Não entra na sintonia. Pelo menos isso. Começou a falar do passado, eu já vou me arrancando, vou saindo de perto. Isso não é só fenômeno, tem tantos jovens, tudo maluco, como falando com coisas, perguntando sempre para minha filha se eu tomo remédio, mas eu tenho que tomar remédio para quê? Não adianta. Porque vê o pai tomando remédio, a mãe tomando remédio, eu tenho que tomar também. Eu pergunto para minha filha, sua mãe toma remédio não para coração, para pressão? Não, minha mãe não toma remédio não, mas ela tem que tomar remédio para você ver. Olha, se você reparar, vamos exagerar o que você está falando. Exagerar só um pouquinho para você entender. Quer ver? Se você estivesse conversando comigo, tá irado, cara? Tá irado ou tá maneiro? Não, tá legal, né? Mano, não, né, mano? Ô, velho. Eu gosto muito de falar assim. Ô, velho. A gente estava conversando jovem com jovem. Ô, velho, não sei o que, velho. Mais repetição do que isso. E o que eu quero demonstrar com isso? A pessoa não tem nada para dizer. Então, por isso que ele se repete. Porque pelo menos ele... Olha, tem gente que às vezes achou uma coisa maravilhosa, por alguma razão qualquer. Então ele resolve contar para todo mundo aquela mesma coisa que ele achou maravilhosa. Que ele viu na televisão, qualquer besteira qualquer. Ele fica repetindo para todo mundo aquela mesma coisa. Eu tinha uma tia chamada Tia Carminha. Tia Carminha, quando ela chegava, por exemplo, suponhamos, 8 horas da manhã. Suponhamos que ela fosse 8 horas da noite para a casa dela. De 8 da manhã às 8 da noite, era a mesma coisa. Repetia. Então, se eu estou a pergunta, eu me lembro da minha tia Carminha.
Entendeu? Era 12 horas do mesmo assunto. Você podia ir embora, saía, quando você voltava era a mesma coisa. Porque ela não sabia o que é que ela escutava. Bom, primeira coisa. Principalmente. Mas pensa o seguinte, são 12 horas que ela está ali, ela não aprendeu nada. Ela só ficou falando aquela coisa o tempo todo. Quando não aprendeu nada, então se às 9 horas da noite ela for para casa, alguém falar qualquer coisa, o assunto do próximo dia vai ser aquela coisa. Então ela aprende, vamos dizer, no ano, ela deve aprender, não é aprender a palavra, ela vai falar sobre 48 coisas. Né? Porque 4 vezes 12 dá 48. 48 semanas, quer dizer, não, é mais, né? 365 dias. Ela pelo menos cada dia vai falar 365 coisas só. E besteira. 365 besteiras. Que às vezes vai falando de uma vizinha, não, porque a vizinha falou isso, que eu não sei o quê, para papá, como é que pode? Para papá, papá, pronto, acabou. Mas a vizinha falou não sei o quê, para papá, como é que pode? Pô, já falou. É assim. Cara, não dá. Você vê, minha mãe, ela morreu com 83 anos, ela não tinha muito estudo, mas vou te contar, ela conversava cada coisa que eu ficava até bolada. Ela via aqueles programas de televisão, coisas assim, que eu ficava sobre política, sobre não sei o quê. Chegava lá, sentava, começava a conversar comigo, depois que até que eu não sabia, eu ficava assim, gente, olha que cabeça, né? Olha, minha mãe, nós estávamos vendo um programa hoje lá, eu estava comendo, estava vendo lá um programa que, de repente, falando sobre o pessoal da rua, de rua. Aí falando daqueles mendigos, aquelas coisas, que vai para o local, que volta, que não sei o quê, aquelas conversas, né? Só estou ouvindo aquilo. Aí eu falei para minha mãe assim, ó, quando acabar aqui, você quer assistir um negócio? Vou te mostrar. Aí peguei, fui lá para casa, estavam as 2 empregadas lá, agora, senta todo mundo aqui, sentou as 3 juntas, eu botei 7 minutos, sem palavras, isso aqui é importante, e mostrei o mendigo. 7 minutos. Eu vi gente chorando. Com 7 minutos, você falou uma coisa expressiva, sem palavras, 7 minutos causa uma comoção. Acho que eu mandei para você chegou a ver? Sabe? Eu mandei para você também. Você chegou a ver? Vi. Eu. 7 minutinhos, não foi? E alguns trocadinhos. Pronto. Quer dizer, você gasta... Eu fico só olhando assim, né? Esse pessoal gasta tempo de televisão, não tem nada o que dizer. Nada que emocionar as pessoas, sentido positivo, não é emoção de novela, não. Emoção positiva, entendeu? Não tem o que fazer. Eu fico pensando assim, às vezes eu tenho vontade, eu estava confrontando Teresópolis com uma ideia que eu faço, morar num lugar pequeno e dar tudo em mim que eu posso para aquela cidade e tal, né? Aí fico pensando aqui, eu estava confrontando, pensando até, mas Teresópolis como? E quando eu falo Teresópolis, aqui também, no Rio de Janeiro, alguém me convida para alguma coisa? Não, cara. Esse pessoal não tem nada o que dizer, nada o que falar, e estão lá na mídia. Por quê? Amigo do sei quem, não sei o quê. Ou então, às vezes, eu estava vendo um cantor, não quero nem falar nome, o cara não canta porcaria nenhuma, entendeu? Por que não dá valor às coisas? Não tem... O problema é o seguinte, hoje não existe mérito no mundo. Não existe mérito no mundo. Por que o camarada fica rico? Porque tem o dinheiro do BNDES, alguém dá o dinheiro, ele tem crédito, não sei o quê, paga uma mixaria de... Assim até eu fico rico, cara. Só em volta, só voar, não gasta nada, não faz nada. Bom, vamos mudar o assunto aí para Deus que... isso. Quando ele fala... Peraí. Tem 2 partes que eu acho interessantes que fala bem dessa questão do campo, da força quântica. A primeira é quando ele fala do hinduísmo, ele fala do Brahma, fala do... Vishnu. E fala que na realidade é um modelo difícil de se entender racionalmente. A lógica da mente humana não consegue conceber um Deus assim. É complicado olhar para uma cadeira, olhar para uma planta e ver que Deus, e ver Deus. Né? E por que daí não matar o animal e tal. Isso. E isso é bem bacana, que você falou também um tempo atrás, aquela coisa sobre Francisco de Assis, que justamente os bichos tinha todos. tanta bondade, tinha tanta interação com todas as coisas à volta dele. Né? E aí ele fala isso de novo quando ele está falando do tal. Seu caminho, né? O seu caminho.
O tal é o caminho, e ele fala também que essa coisa, né, o fluxo, a gente seguir o fluxo, isso é que é o campo, né? Na realidade é essa interação mesmo, que a física quântica ela pode ser vista nessa. Porque eu assim, né? Quando a gente fala um caminho, não sei se você reparou que quando... Eu gosto muito quando tem algum lugar assim novo. Geralmente a gente não consegue porque tem que ir para fora, né? Porque o pessoal já está conhecendo as coisas. Mas às vezes até eu tento inovar, por exemplo, estou andando, então em vez de andar para um lugar, eu vejo um lugar assim desconhecido, eu entro. Entendeu? Faz bem para os meus neurônios, faz bem para tudo. Isso é ótimo, né? Não ficar aquela repetição, aquelas coisas todas. Então você, a primeira coisa que você nota é que às vezes para chegar a algum lugar, não só tem um caminho. Mas se você quer chegar àquele lugar, se você olhar no sentido mais geral, é um caminho. É um caminho. Mas esse caminho, ele se bifurca, quer dizer, ele pode ser... O caminho acaba para chegar lá, mas isso ele pode vir aqui, pode vir para lá. Então, o problema de pessoas terem outra religião, pessoas terem profissões diferentes, tudo em paz. Quer dizer, o negócio é chegar lá, né? Então você tem que colocar à disposição de Deus qualquer que seja a coisa. O seu sexo, no sentido de ser pai, de ser mãe, ou a sua profissão, se é marceneiro, se não sei o quê, não interessa. A pessoa falava, tinha vezes que ele falava para a pessoa assim, o cara queria vir para a religião e falar, não, continua pintando. Aí botava o cara para continuar pintando, entendeu? Porque se ele viesse para a religião não ia fazer nada mesmo, entendeu? E às vezes até fazia muita mais coisa no outro lado. Então, seguir o fluxo, quer dizer isso, é você ver você não oferecer muita resistência. Se a coisa está indo para lá, às vezes você está caindo para cá. Mas você seguir aquilo que está indo, isso a gente pode aprender muito por natação. Se você cair numa correnteza, não lute. Ceda. Deixa levar, porque tem um momento que vai parar aquela correnteza. Quando parar, às vezes vai parar um pouco longe, mas você vai ter condições, talvez, de voltar por outro caminho, entendeu? Até aproveitar umas ondinhas que estão trazendo, você vem. Tem que ter sabedoria para isso. Agora, enfrentar a correnteza, para cá e você... Aí você vai cansar, como é que vai ser isso, entendeu? Então, essas coisas da natureza dá muito para a gente seguir a lei da natureza, é você saber como se deve se comportar. Então, segue o fluxo, segue o tal, quer dizer, segue o caminho. A gente luta contra as Nós estamos até falando o caminho perfeito, né? Porque a purificação que eu estava falando é o seguinte, é que a pessoa, ela quer muito uma coisa. Então, quando vem uma purificação, e é exatamente o que ela não quer, ela, em vez de olhar aquilo ali e seguir, ela começa a oferecer resistência e vai entrando em tristeza, depressão, lá o que seja, tal. E às vezes não quer mudar, às vezes tem que mudar. Às vezes está mostrando a hora que você tem que mudar. E uma das coisas, por exemplo, que nos cabe muito, que é muito chato para qualquer pessoa, é você mudar de padrão de vida. Padrão de vida. Status. Você serviu, caiu, então... Qualquer coisa. Eu estou vendo assim, eu estou me preparando. Por que razão? Porque eu tenho que me preparar. Assim, hoje, eu, minha esposa, somamos salário. Tá certo? Eu já estou aposentado pelo federal. Então, era uma coisa que, como ganhava mais, fora daquele padrão dos 3 e não sei o quê, então, mas só que tem que aquele padrão, ele não cresce de acordo com a inflação. Então, cada ano que passa, ele vai fazendo assim, tá certo? Está caindo. Minha esposa hoje está trabalhando. Quando ela se aposentar, ela vai baixar muito. Então, nós vamos ter que viver com uma coisa que está fazendo assim e ela vai fazer assim, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, tem que começar, na minha cabeça, assim,
Eu mesmo tenho que fazer. Determinadas coisas que eu faço hoje, eu tenho que começar a parar de fazer. Entendeu? Mas isso não pode me trazer tristeza nenhuma. Eu tenho que começar a ver para tudo, até para comida. Entendeu? Por exemplo, eu ia à feira, comprava um monte de coisa. Hoje eu não vou mais à feira. Já compro uma coisa ali, uma coisa aqui. Gastava muito, às vezes jogava até fora coisas. Entendeu? Então quer dizer que a vida vai ensinando a gente e a gente vai precisar comer tanto? Não precisa também. Ele vai aprendendo, né? Porque o custo de vida está aumentando. Todo mundo, se estiver percebendo, basta comer fora que você vê, o custo de vida está aumentando. Né? Muito. Quer dizer, então a gente olha para esse quadro assim, a gente vai ter que aprender. Né? Conviver com ele, né? Conviver para não trazer Tristeza. problema. Né? Você não pensou. Então é assim que a gente tem que viver. Agora a pessoa, a maioria tem um beck qualquer e começa a mudar o padrão, ela não quer isso. E às vezes é um padrão do tipo de vestimento, sapato, né, essas coisas assim. A pessoa fica muito triste se não puder consumir uma coisa ou outra. Já faz parte do padrão dela, está sempre mudando alguma coisa. Pô, aí, cara, entendeu? Agora vem essas bombas para cima de mim. Eu já estou tentando administrar a minha vida com sabedoria, né, sem apego. Aí vem essas bombas com esse problema todo. O que você vai fazer? Pô, cara, ou segue o meu exemplo, ou segue o mesmo samba que ele está falando, ou você fica na tua. Por que você está me procurando? Pô? Tem gente que já está falando assim para mim mesmo. Não adianta falar com ele não, porque ele não. Eu já sei o que ele vai dizer. Já sabe mesmo. Então reflete sobre o que ele vai dizer. Já sabe, você já sabe o que eu vou dizer, então para que você vem até mim? Não precisa vir não, pô. Para que o cara falou aí, reflete. Reflete só, pô. Senão não entrou. Tenta ver se entrar. Aí daqui a pouco o pessoal reclama, diz assim, né? E acabam reclamando. Assim, mas por quê? Ele agora não me escuta mais. Como? Escutar para quê? Escutar para quê, pô? Eu não tenho mais nada que escutar. Eu acho que falando as pessoas sabem. A pessoa que tem essa sabedoria Prazer em fazer. Profundo sabe. Ah, sim, se souber. Quando não fosse outro, se ouvisse a própria voz, mas as pessoas não querem, justamente, entendeu? Você às vezes busca o outro para ver se o outro fala outra coisa, mas no fundo. E às vezes é a alma, né? A alma está comunicando. Ouve, né? Não quer ouvir, dá trabalho também fazer isso. É mais fácil como só fala, pode ir lá tomar cervejinha na sexta-feira. Vamos voltar à questão central. A causa está em nós. Não tem jeito, a causa está em nós. Então, Mas a gente É o que saber. eu falei, é muito mais fácil você culpar o outro, você deixa tudo, né? Mas tudo. o outro que fez comigo, o outro que não está tudo. Nossa consciência pode mudar o nosso destino. é isso. Sim, É. nosso mundo. E o nosso mundo. Isso tudo você A vê. gente saber, isso aí que você está falando aí, não é só mudança de dinheiro, essas coisas não. Por exemplo, eu fui criada numa família enorme. A casa só vivia cheia. Depois que minha mãe faleceu, ninguém mais na casa, lá na casa do meu pai, não sei por quê. Mas a casa só vivia cheia. Você ia lá, toda hora tinha gente, toda hora tinha gente. Eu fui criada desse jeito. Hoje assim, eu vivo sozinha. Trabalhei em escola a vida toda com aquela criançada, aquele mundial de gente. Quer dizer, eu sinto falta, porque eu convivo a minha vida toda. Mas assim, sinto falta sim. Mas eu trabalhei minha cabeça, saber viver assim. Vivo bem. Entendeu? Isso tudo a gente sente, Muito bem. quando você envelhece. Muito bem. Na medida, primeiro ponto, Uma boa. nós temos fé, família e trabalho, não é isso? Então, por exemplo, primeira coisa que você perde, vou usar a expressão maior um pouquinho assim, família, você perde. Porque você cria filhos e os filhos não são para você. Os filhos vão sair, e não só no meu caso, como eu vejo, mas vejo em outros. Por exemplo, o meu cunhado, a mesma coisa. Os filhos acabam, porque esse negócio do... geralmente você morando no Rio, muita coisa que acontece em São Paulo, muita coisa que está acontecendo no mundo. Então os filhos acabam, se eles vão ser bem-sucedidos, eles acabam indo para os maiores centros, para maior, fora do Brasil, entendeu? Então a primeira coisa que você sente, você tem que aprender a perder os filhos. Tem que desapegar. Tem que aprender. Segunda coisa, você tem uma profissão. Você vai ser aposentado daquela profissão.
Então você vai perder. Eu estava conversando com um cara que eu peguei o jornal do Globo. Daqui a pouco eu vejo, pô, esse cara aqui eu conheço. Pô, lá da academia, né, mostrando esse pessoal que trabalha em casa. Não sei se você viu uma reportagem enorme de várias pessoas que trabalham em casa, muito grande. Né? Aí eu encontrei ele, foi na segunda-feira, ele falou, cara, é você mesmo, aquela ali? Ah, fui eu sim, trabalho no Citibank, trabalho em casa e tal. Ele falou para mim, assim, olha, o que eu mais sinto, o que você sente falta? Você tem que ter disciplina, né? Não, a disciplina está boa, porque minha mulher trabalha fora, eu não tenho filhos, então a minha casa eu fico sozinho lá. Mas o que você sente mais falta? Os colegas de trabalho. Que lá eu vou, converso, não sei o que e tal. Isso você está falando? O que eu senti mais? Eu perdi completamente a minha faixa, ia dos 18 anos até uns 25, vamos falar assim, era o grosso. Era a faixa de quê? Do estudante universitário. Né? Eu já tinha perdido uma faixa, quando eu vou no São Bento lá, que eu fico lá, que a mulher trabalha lá, eu fico olhando lá aquelas criançadas, eu gosto, eu fico olhando. É tanta coisa que eles fazem, e empurra um ao outro, joga pasta por cima, para o lado, não sei de onde, entendeu? Eu fico ali me deliciando com aquilo ali, vendo aquele monte de criançada fazendo aquelas coisas que eu não... Na vila tem uma criança lá, tal, ele passa, eu cumprimento, faço hora com ele, brinco. Você perde essas faixas, entendeu? Se você tivesse os netos por perto, né, você ainda podia acompanhar isso. Mas a gente vai perdendo um monte de coisa. Eu moro pertinho. Então você tem que saber seguir o fluxo, vendo o que isso vai dar. Não é? Eu fico olhando, é gozado. Ontem, por exemplo, trabalhei até 1h da manhã, mais ou menos, 4 horas da tarde, 4 horas da manhã já estava acordado, dormi 3 horas, entendeu? Mas faço isso aí com entusiasmo, entendeu? Gosto de fazer isso. Porque eu gosto de, feito hoje, né? Peguei a coisa lá, mostrei o negócio do mendigo lá, todo mundo se emocionou, pronto, então eu acabei encaminhando uma situação, porque eu sabia da situação. Então eu gosto de ajudar as pessoas no crescimento, então isso me faz bem. Agora, se eu começar a botar, não, tem que ser, vamos botar de novo, tem que ser naquela faixa que eu trabalhei durante 18 aos 25. Cara, cadê 18 e 25 aqui? Acho que não tem um aqui, 18 aos 25, entendeu? Então, acabou aquela faixa, pô. Acabou as minhas crianças, cadê minhas crianças aí? Não tem criança perto, pô. Entendeu? Então você tem que fazer o quê? Vai dar tiro na cabeça ou você vai continuar vivendo e ajudando? Eu tenho uma família grande, eu tenho irmãs, tenho irmão, e a gente se dá bem pra caramba, mas assim, eu procuro não ficar muito junto, porque sempre tem uma confusão, um negócio assim, vou lá de vez em quando, eu curto ele, vou pra praia, tá? Mas assim, eu não fico assim muito, aí quando eu chego, todo mundo fala que é horroroso, ele sumiu por quê, não sei o quê, não sei o quê. Dou bem com todo mundo, entendeu? A família é muito boa, graças a Deus. Mas a gente tem que estar sozinho, mas eu sei trabalhar isso aí. Eu consigo viver sozinha, sem ninguém. Mas Sem ninguém, sabe eu o que eu só... acho legal dessa história? É isso que você estava falando, né? De repente, numa cidade grande, o nosso conhecimento então, não é uma coisa requerida. De repente, num grupo, né, maior, a coisa não é requerida. Mas acho que a gente tem que aprender onde que a gente se insere. Né? Porque aqui nesse grupo tem um espaço, né? As pessoas têm interesse. Se você for para uma cidade menor, né, onde você traga uma cultura, uma coisa assim, será que você não consegue começar a interagir com as pessoas de uma forma de ensinar elas? Eu não estou falando nem ensinar isso, exatamente isso aqui, né? Mas ensinar outra forma de viver, ensinar coisas diferentes. Eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho uma ideia que eu não sei se está equivocada ou não, se é teste. Porque eu comecei, num certo sentido, chamar minha vida, comecei minha vida profissional fazendo isso. Eu fui para o interior do sul de Minas e a minha casa ou o colégio era a mesma coisa. Então as pessoas iam lá, conviviam comigo, eu acabava as aulas, o que tinha? Eu não era professor simplesmente, eu estava na cidade, então eu ia lá em cima, mostrava, eu ia para o alto no morro, mostrava as coisas, organizava as coisas, como é que ia ser nas férias, como é que, né, organizando o ônibus para a gente ir até o Rio de São Francisco, para ver mais lá na prática, e botar professores dentro do ônibus, fazer. Dava, como eu falei para você, dava aula de parapsicologia, dava aula de tudo. Então o povo ia me acompanhando, o povo
Agora, comecei a encontrar alguma resistência. Como eu falei, não quero ficar citando coisas, porque tem pessoas que vai vendo, você vai tirando pessoas da jogada, que são... isso existe, entendeu? Religiões que tem, é um monte de confusãozinha e tal. Agora, não sei, por que eu estou dizendo para você que eu não sei se eu vou repetir a coisa e estou equivocado? Porque eu não sei se essas cidades mudaram. Porque houve advento, naquela ocasião não tinha computador, não tinha televisão, todo mundo passeava na praça, tinha um cineminha na porta, entendeu como é que é? Então, hoje eu não sei se as pessoas ficam nesses interiores, se ficam rodando na praça, se ainda tem isso, se não... Isso. Eu não sei se existe isso mais. Quer dizer, eu não sei o que... Porque quem foi que falou para mim que eu disse assim, hoje as pessoas... foi até esse Mindinho que eu estava vendo aí na televisão, um deles falando isso. As pessoas hoje, se não tem tempo, foi a expressão do Mindinho, se a pessoa não tem tempo, como se fosse para si, nem para os seus familiares, imagina para a gente, falou. Nós somos pessoas que não somos vistos, quer dizer, somos invisíveis. Ninguém olha e ninguém sabe a cor dos meus olhos. Isso eu estou exagerando, porque tem uns que ficam até de cabeça já baixada, porque ninguém vê, ele também não vê. Entendeu? Então, realmente, a vida hoje é uma vida do sem tempo, né? E vida sem tempo é vida sem Deus. Então, é vida... está direcionado para isso, para computador, para Facebook, para redes tudo. sociais. Pô, só isso. Quando eu vou fazer lá no Activa, lá no Propaganda, hein? Lá na ginástica, lá no peso, na natação, muita gente que chega, assim que nem eu, às vezes, a gente chega às 5 e pouco da manhã lá. A maioria esmagadora já está. As mensagens, não sei o quê, papapá, já está comunicado. Acho isso um inferno. O pessoal está respondendo coisas porque é do trabalho, é da amizades. E a gente não consegue viver isso aí, né? Eu não consigo ver esse negócio, você está no computador, escrevendo um troço para um, para outro, pensar. Só uma coisa assim muito importante, como um amigo que eu encontrei agora, era muito meu amigo, aí é tudo direcionado. É uma coisa interessante, você reencontra a pessoa, descobrir onde ele mora. É uma identidade. Mas esse vício, né, que as pessoas têm. Descobri onde ele mora, mandou o telefone para mim, eu mandei para ele, foi ótimo pelo Facebook. Mas assim, não é uma coisa positiva. Uma pessoa muito interessante. Olha, hoje eu fiz hoje não, falando, foi domingo. Eu já tinha programado, já estava na minha... Vocês devem ter isso também, né? Na televisão, vocês gravam os programas. Então já tinha assim vários programas gravados, assim, tudo gatilhado. O que eu fiz? Deletei tudo. Libertei, pô. Ele, caramba, se eu for ficar vivenciando isso, de tudo que eu quero ver, eu não vou aguentar. Eu tenho que dar uma seleção nisso aí. Você tem que saber uma coisa no Facebook, eu estou sempre off. E nunca ninguém sabe que eu estou ali no computador. Aí eu levo bronca. Pô, tu nunca tá aí? Levei uma bronca de um amigo do meu irmão. Mas, pô, garota, eu quero falar com você, mas não te... Entendeu? Sabe assim, uma cobrança. Que eu vou lá, principalmente quando eu gosto da faculdade, né? Agora não teve aula, né? Para não usar essa negócio da água. Então, não tinha água, nem sabia que não ia ter água. Então, tem umas coisas que não são positivas, mas eu mesmo saio. Aí eu vou bronca. Olha, isso aí vamos tratar do ponto fundamental, qual é? Ponto fundamental. É o espírito secundário. Uma das características do espírito secundário é a ignorância, a ira, e eu vou tocar no ponto-chave, que é o terceiro. É insaciedade. As pessoas não estão saciadas ou de informação, ou de que quer que seja. Então, geralmente, estão muito ansiosas. Então, quer sempre as coisas assim, pô. Se alguém me ligou, ele quer o retorno agora. Então, se eu não estiver ligado, você vai ficar mal. Né? E a vida não era assim, então não sei se precisa ser assim. Mas eu acho que esse ponto que você falou é bom, porque a gente tem o ensinamento do sejamos homens do presente.
E a gente, muitas vezes, a gente tende a olhar para as coisas novas, né? A nossa geração é a geração mais antiga, e a gente reage, né? Isso está errado, isso não é bom, eu não quero isso. Né? Como as pessoas podem estar fazendo isso? E a gente não se dá conta, se a gente imaginar a década de 70, a década de 80, o quanto que o mundo já não mudou e o quanto que a gente acompanhou. Né? Você não tinha celular, você não tinha essa conexão o tempo inteiro. Hoje em dia você está na rua, você liga para a pessoa, você está aí, você já chegou, não sei o que. Então assim, você hoje incorporou isso na sua vida. E hoje a gente olha para essas coisas assim da garotada há muito tempo. Falando no telefone, respondendo mensagem, conectado, não sei quantos anos. Será que isso é exagero ou será que isso é o futuro? Né? Que a gente hoje está reagindo, mas daqui a 10 anos a gente vai estar lá conectado falando o tempo inteiro. Né? Não sei onde é que vai parar, mas eu acho que é importante a gente sempre, quando vir as coisas que estão acontecendo, ter essa nossa visão crítica, né? Se é uma coisa que está fazendo mal ou não está fazendo mal, mas tentar resistir menos. Olha essa aqui, ó, 90 anos, no aniversário na semana passada, sentada lá no restaurante, eu tirei umas fotos, ela pegou meu celular, que é um celular de touch, né? Como é que passa as fotos? Daqui a pouco tá lá, 90 anos, passando as fotos no meu celular. Né? Então, assim, isso é coisa do presente, tá lá o celular na mão, o que você vai fazer? Como é que eu vejo isso aqui? É assim, tava lá, mas a gente não está aprendeu no segundo, né? Isso não, a gente está acreditando que tem gente que fica o dia inteiro na garagem e quer dizer aquilo. É um mal que é necessário. Não é você isso. que tem que controlar. Entendeu? Por exemplo, eu estava fazendo academia de celular, tá fazendo academia e despertando. Falei, gente, duas coisas mesmo. Eu vou voltar à palavra-chave. A palavra-chave que vai definir para você saber se é uma coisa ou outra é a insaciedade. Se você não se saciar... Tem equilíbrio, né? Tem equilíbrio, exatamente. Nós estamos de solidão. Sim. Então elas vão para o Facebook, porque aí tem alguém online. Oi. Mas será que não é nova forma de se comunicar e de interagir socialmente? Eu sinto mais solidão se eu entrar nesse negócio. É que a gente, é isso que eu estou falando, a gente usa muito o nosso óculos, né, a nossa geração, a nossa vivência, para a gente interpretar e analisar. Eu estou refletindo muito esses dias sobre essas questões e eu estou tentando fazer isso, tirar um pouco o meu óculos e enxergar a coisa nua e crua. Né? Lógico que eu sempre vou ter os meus valores e vou, né, interpretar assim, de acordo com os meus valores, isso aqui está sendo bom, isso aqui não está sendo bom. Não, né? Mas será que assim, essa nova forma de interação social não é uma forma legal? Sim. Essa coisa das pessoas, em vez de visitar o outro, ligar, lembra que a gente ficava horas pendurado no telefone, falando com quem estava longe, né, falando com a mãe, agora você fica no Facebook. Então assim, Você vê a pessoa. Mas aí você mostra isso sim, mas por exemplo, muita gente que está sozinha, se ela tivesse com alguém, ela não ia vir para o Facebook. Ela teria outras coisas para fazer. Acho que a gente tem que mudar o foco. Acho que a gente tem que mudar o foco, senão a gente vai ficar perdido. Olha só. A questão não está na forma, está no conteúdo. Porque a questão é se o conteúdo está trazendo... Porque se estiver trazendo um crescimento muito grande... Se for a tia Carminha contando a mesma Não. história, esse mundo o tempo inteiro... Tem muita gente que vai para as coisas e a relação que ela estabelece é a mesma da tia Carminha. Né? O que a gente tem que ver é isso, que tem que melhorar, porque o pessoal está melhorando a questão tecnológica. Vamos fazer o que o Mestre Sama fala, que eu acho que é melhor para se nortear. Assim, o avanço material foi muito importante, tinha que ser feito. Então, uma das coisas que a gente vai chegar no celular, na tele... Mas o que ele falou é o seguinte, foi o nível de quê? Comunicação, de transporte. Isso é que deu a característica, vamos chamar de mundial. Não foi? Então, agora, quando chegamos no nível mundial, você consegue se comunicar. Agora está na hora de quê? De trazer o espiritual para a questão. Eu acho que a hora que está chegando, porque nós já estamos com essa mídia toda, essas coisas todas aí, mas ainda está avacalhado porque a comunicação é materialista, quer dizer, o conteúdo é materialista. Então a gente agora tem que trazer o espírito para isso. Isso é que é o crescimento, vai ser o crescimento. Aliar essa civilização material com a espiritual. Quando você aliar isso aí, fica legal. Isso vai ser realmente uma forma de... Eu acho que vai chegar lá onde você está falando. Porque o Mestre Sama ficava ligado, ele ficava ligado no rádio. Porque antigamente, até a televisão já tinha naquela ocasião, ele ficava um pouco, mas o negócio mais era rádio, porque ele se locomovia para lá e para cá. Então ele ficava ouvindo, não sei o quê. Então ele sempre achou jornal, ele lia muito, fazia circo, depois à noite mandava o cara ler, porque ele
Vai ver que ele estava falando caligrafia, falando outra coisa, então eu já escutava. Quer dizer, ele usava tudo para acelerar. Então a gente também pode fazer isso. Mas a minha revolta foi o seguinte, eu vi que eu estava caminhando para a insaciedade, porque como é que eu posso dar conta se eu tenho 24 horas? Só 24 horas. Você vê, ontem eu já fui dormir 1 hora sem me meter nessa confusão. Imagina quando eu tenho essa confusão. Eu não durmo, porque aí meu Aí, já que o senhor está falando isso, fala do pecado, que está aqui no livro. pecado. O pecado, ele... Professor, Fala. Professor, a religião judaica cristã é um modelo, esse cara que você passou, só quando eu entendi esse pedaço. A religião judaica cristã cria um modelo de Deus e a primeira forma de manifestação, Adão e Eva. A grande questão que eles colocaram aí foi o seguinte, que a gente já falou sobre isso aí, que a gente disse assim, olha, realmente... Acabou? Não, água não. Já acho que está acabando, né? Já está acabando? O horário? Não. Então vou fechar isso aí. Bom, se você vê, uma maneira de enxergar é que o paraíso foi rompido através do pecado, juntando com o que você está falando do pecado, através do pecado, né, Adão e Eva. Então eles foram expulsos do paraíso, né? Então perderam a vinculação com Deus. Essa é uma forma de ver, né? Outra coisa a gente vê de uma outra maneira que foi a judaico-cristã, alguns, né, da Cabala e tal, é que a gente expulsou Deus do paraíso, ao contrário. Como a gente expulsou Deus do paraíso, quer dizer, então agora passamos a estar no inferno, porque como é que pode ter um paraíso sem Deus, né? Então acho que isso agora que a gente está tentando é recobrar Deus para trazer Deus de volta, trazer Deus para a superfície de novo, né? Então é essa hora. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tem, a gente encerra por aqui. Não vamos esquecer do seguinte, próxima vez, vamos aqui acabar o segredo, quem somos nós o segredo. Na próxima vez a gente dá um do Amit Gosmani. Depois, na outra, a gente entra na confraternização, que ao mesmo tempo é a inauguração, a aula inaugural do que vai ser o ano que vem, a Bíblia do século XXI. Vocês todos estão convidados, não esqueçam também. Marcão Furão, como é que você está aí, rapaz, depois dessa operação? Até logo!